Salve Maria, sempre virgem. Jesus teve, irmãos, Padre Fábio de Melo versus Augusto Nicodemos. Os protestantes, eles fazem uma montagem, a visão católica, para eles está errada, a visão protestante está certa. Olha só, vamos ver o argumento do Padre Fábio de Melo e o argumento de Augusto Nicodemos. Que interessante. Paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade. E nesta oportunidade trataremos do seguinte tema: Jesus teve irmãos? Para esta pergunta, existe um contraditório pela seguinte razão. Os que defendem que Jesus não teve irmãos, eles querem comprovar a virgindade perpétua de... Quem defende não somos nós, é a Bíblia defende. A Bíblia não deixa brecha nenhuma, cara. É simples, cara. A Bíblia não dá brecha nenhuma. Ponto final. Eu acredito só na Bíblia. Porque a Bíblia vem da tradição, a Bíblia vem do magistério, a Bíblia vem da pregação oral dos apóstolos. Então, a Bíblia, ela é a coluna, a igreja é a coluna sustentável da verdade, e a Bíblia vem dessa coluna que sustenta a verdade. Pregação dos apóstolos. A Bíblia não é a coluna sustentável da verdade. A Bíblia, sem a visão da coluna da verdade, sai distorção. Sai heresia. Segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal. O magistério, a coluna da verdade que sustenta e interpreta a Bíblia. Se eu for interpretar a Bíblia sem a visão da coluna, do sustentáculo da verdade, vou fazer o que eu quero. Defendendo a verdade, como que você... Adianta que você conhecer a palavra e não ir para a verdade. Simples, cara. Conhecer a Bíblia, até o inimigo conhece, o Satanás conhece, pregando para Cristo ali, ó. Ele vai para a verdade? Não. É hoje que a gente vemos isso aí. Augusto Nicodemos, Rodrigo Silva, Cila Malafaia, eles conhecem a Bíblia. Conhecem a verdade, mas não vai para a verdade. Então tá fora. Vamos lá, né? Nesses dois debates aqui. Que é muito interessante, né? de Maria. Já os que defendem que Jesus teve irmãos, eles querem usar a situação de que Maria, por ter sido casada com José, conhecido como carpinteiro, legalmente eles tiveram relações sexuais entre o cônjuge, no qual foi gerado os supostos irmãos de Jesus. Baseado nessa pergunta, ouviremos a primeira opinião com o padre Fábio de Melo, que defende que Jesus não teve irmãos. Na segunda opinião, ouviremos o reverendo Augusto Nicodemos, que defende que Jesus teve irmãos. Acompanhe a primeira opinião com o padre Fábio de Melo. Neste caso, os exegetas dão uma explicação que resolve este equívoco. Realmente, quando você pega essa passagem de Marcos, lá está dizendo: estão ali fora Maria e os seus irmãos, dizendo para Jesus, eles estão procurando por você. Então, no momento que você escuta isso, dá a entender que realmente Maria estava com outros filhos, irmãos de Jesus. Eu, particularmente, tive uma explicação que considero muito válida e realmente tem uma confirmação. Depois, quando fui tendo a oportunidade de estudar exegese, os professores que eu tive a graça de ter ao longo da minha vida, doutores em Sagrada Escritura, que estudaram inclusive em Israel, nas línguas originais em que foram escritos esses textos, há uma explicação que diz o seguinte: na língua em que foi escrita o Evangelho, essa língua é muito rica em verbos e pobre em substantivos. De maneira que o substantivo irmãos quer dizer todos os parentescos que hoje nós temos como compreensão. Primos primeiro, primo segundo, primo terceiro, como hoje a gente usa. Então a expressão irmão... Em Levítico ali 10, do 1 ao 4, ali tem um primo parentesco de segundo grau, sendo chamado de irmãos.
Em Gênesis 13, ali do 7 e 8, Ló é sobrinho de Abraão. Abraão chama Ló de irmão. Então, isso é cultura, em rico em verbos, etc. O termo é adélfios, parente próximo, prístimo, etc. Para a gente entender. Se Maria tivesse outros filhos, se desse casamento com José conjugal, etc. Porque ali, junto à cruz, Maria está de pé, e o discípulo amado ali junto com Maria, e Jesus ora para Maria e fala, mulher, eis aí o teu filho. E olha para o discípulo amado, cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, em João 19, 25, 26, 27, leva para a sua casa. E ali, Atos Apóstolos 2, ali 14, Maria está junto com os discípulos, junto com os irmãos, que são os discípulos. Você lê em Atos Apóstolos 1:13, você vê a lista dos discípulos, você vê a lista dos irmãos. E ali em Atos Apóstolos 1:15, você vê ali Pedro ali reunido com 120 pessoas, com irmãos, para eleger outras pessoas no lugar de Judas, que se traviou, etc. Dá uma pausa aqui rapidão. Então, aqui você vê, simples, cara. O padre fala de Mary, ele tá certo. O único ponto errado nele, porque ele não usou a Bíblia. Isso é o mal de muitos pregadores católicos. Por exemplo, padres, etc. A Bíblia, ó, João. Simples, se você mostra na Bíblia, o protestante, ele não acredita com explicação bonita, com tradição, não, eles acreditam só na palavra, na escritura. Aqui, ó. João 19, 20, versículo 17, ó. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subo a meu Pai, mas vai a meus irmãos, quem? Olha só. Dizei, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, ó. Maria Madalena vai lá dizer aos discípulos. Se você pega aqui em João, olha só, João 25, ou 19, 25, 26, ó. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse aí sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, ó. E depois disso o discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou para a sua casa. E se você for prestar atenção aqui em Mateus 13, 12, aqui ó, 46, Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, esperavam do lado de fora, a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu. Ali só andava com Jesus Cristo 12 apóstolos, que são os irmãos do Senhor, na fé, etc. As mulheres também que se converteram, começaram a passar a andar com Jesus Cristo. Começaram a converter de Jesus Cristo, como por exemplo Maria Madalena. As duas Maria, a Maria ali também, a irmã de Lázaro. Olha só. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Que interessante. Finaliza, Padre Fábio de Mello, tá certo. O único ponto que não tá mostrando o versículo bíblico. Aí fica fácil os caras refutar a gente. Aí fica fácil os caras distorcer. Aí fica fácil, cara. Quando você mostra evidência bíblica, como o padre Luiz Toro, acabou. E ainda os caras ficam questionando, contestando. Porque se os caras reconhecerem a verdade, eles têm que vir para essa igreja e se tornar irmão em Cristo. E ter Maria como mãe. Eu sou cristão, mas não aceita a mãe do meu Senhor? Por isso que Atos Apóstolos 14, a igreja orava junto com Maria. Maria era para raio que atrai o Espírito Santo. Mas vamos lá. Ela era usada
para dizer todo parentesco próximo. De maneira que nós não precisamos entender que estes irmãos, segundo o Evangelho, está dizendo que seja irmão de sangue, mas parentes próximos de Jesus que estavam acompanhando Maria. Veremos agora a opinião do reverendo Augusto Nicodemos. Então já dei uma explicação do padre Fábio de Mello, com o versículo bíblico, que ele não usou o versículo bíblico, certo? Agora vamos ver o reverendo. Tem um que ficou aqui, ó, um comentário aqui, ó, protestante, ó. Fico com o reverendo Augusto. Maria é bendita entre todas as mulheres, mas contrariando os seus adoradores, não ficou virgem para sempre. Oh, que comentário ridículo. Nós somos adoradores de Maria? Oh, meu irmão. Se o próprio Cristo prestou um culto de honra a ela, respeitando, obedecendo, oh, pelo amor de Deus, né? Você não honra sua mãe? É um culto de honra também. Dar um beijo na sua mãe, abraçar sua mãe, levar flor para sua mãe, o aniversário dela, fazer um aniversário lindo. Isso é respeito, honra. Mas vamos lá, né? Temos que defende que Jesus teve irmãos. Aqui estão os nomes dos 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E está dito que também tinha irmãs. O mais natural, a leitura mais simples e natural do texto, é que estes são irmãos carnais de Jesus. Que depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida conjugal normal, como esposa de José, e teve com ele estes filhos aqui. Está aqui o nome dos 4. E teve mais algumas irmãs. As pessoas, na tentativa de garantir a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizem, Amão, mas isso você tá vendo? Visão padre Fábio de Mello, visão católica e visão protestante. Visão pro protestante, Maria é pecadora. Maria teve relação com José, etc, etc. Teve filhos, filhas e por aí vai. Certo? Agora, quem são? Vamos pegar aqui, já estamos em Mateus 13, que é o mesmo texto em Marcos 6, ou Lucas 4. Aqui, ó. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem toda entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Olha só. Os protestantes, esse Tiago é filho de José com Maria. Esse José é filho de José com Maria. Esse Judas aqui é filho de José com Maria. E essas irmãs são filhos de José com Maria. Mas o texto diz que ó, não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Ó, carpinteiro, filho de Maria. Não está falando que as suas irmãs, seus irmãos, filho de Maria com José? Não, irmã, é diferente. Mas vamos ver quem é esses personagens. Vamos ver na Bíblia quem é esses irmãos. Como diz o reverendo, o conhecedor, o profeta da verdade, que é ignorando todos os pais apostólicos, são todos unânimes, falam que Maria sempre virgem, não teve filhos, tanto seus fundadores também, João Calvino, Martinho Lutero, também acreditava na virgindade de Maria, e aqueles irmãos ali não são filhos de Maria com José, são os discípulos, etc., como mostrei aqui no comecinho, em João 19, 25 em diante, em João 20, versículo 17 em diante, em Atos Apóstolos 1, 13, 14, em Atos Apóstolos 1, 15, etc., mas quem são? Simples, só você pegar aqui, ó, voltar. Mateus 10, 4. Mateus 10, 1, 4. Marcos 3, Lucas 6. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Tá fora. Depois, André, seu irmão. André, seu irmão. Irmão do Tiago, filho de Zebedeu. Então, o Tiago ali, em Mateus 13, 55, um é filho de Zebedeu, certo? Já está fora, já está eliminada essa visão Augusto Nicodemos. Que o padre Fábio de Mello não abriu o texto e explicou no texto. Na Bíblia. Certo? Um já sabendo que é filho, Tiago é filho de Zebedeu, o Tiago maior e o Tiago menor. Irmão de João. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano. Mateus o publicano. Tiago, filho de Alfeu.
e Tadeu. Olha só. Outro Tiago já está fora, porque outro Tiago é filho de Alfeu. Simão Cananeu, Judas Iscariote, que foi o traidor. Simão Cananeu, ó, Jesus é o quê? Galileu, então já está fora. Aqui já vemos na Bíblia que nenhum desses que o Augusto Nicodemos tenta provar são filhos de Maria com José. Olha só, você pega aqui Judas. Cleófas e Alfeu é a mesma pessoa, certo? Que é Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados e Deus Pai, reservado para Jesus Cristo. Ó. Judas, Tiago e José são irmãos. Então, já está fora. E você pega aqui em Mateus 27, 56. Entrando elas, se achava Maria Madalena e a mãe de Tiago e de José, ó. E a mãe dos filhos de Zebedeu, ó. Olha só, aquele outro José é filho da outra Maria. Olha só que interessante, cara. 56, entrando elas, se achavam Maria Madalena e a mãe de Tiago e a mãe de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, não tem nenhuma evidência bíblica que aqueles personagens, aqueles irmãos e aquelas irmãs são irmãos de Jesus de sangue. Como o padre de Melo falou, são parentes próximos, são primos e etc. Augusto Nicodemos. Para finalizar o vídeo dele aqui, vamos ver. Aqui são primos, porque a palavra adelphos, que é usada no grego para significar irmãos, às vezes é usada para primo. Sim, às vezes é usada para primo, mas a maioria das vezes significa irmão mesmo. Por que aqui seria primo? Se aqui é primo, fica sem força a surpresa dos moradores, né? Porque, imagina, chega Jesus lá, o pessoal diz, mas eu conheço esse fulano de tal. Ele não é primo de tal? Tá bom. É outro também que não prova na Bíblia. Por isso que esse estudo apologético é muito interessante, cara. Você não vai falar coisa da sua mente, da sua visão. Você vai ler o texto e explicar em cima do texto, de acordo com a tradição da igreja. Adelphos é parentesco próximo. Se você for pegar lá no Velho Testamento, Levítico 10, do 1, 4, tem parentesco próximo, primo de segundo grau, sendo chamado de irmão. E Ló, que era sobrinho de Abraão, é chamado de irmãos também. Em Gênesis 13, 8, em Gênesis 14, 14, em Gênesis 29. Olha só. (29, 14), ó. E Labão disse-lhe, sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele um mês inteiro. É pessoa equivalente da mesma tribo, sendo chamado de irmãos. Essa tentativa é só estudar, cara. Esse texto aí de irmãos é muito complicado. Eu estou estudando até hoje, cara. Quer saber quem é Alfeu? Quer saber quem é Tadeu? É a mesma pessoa. Cleófas e Alfeu são as mesmas pessoas. É simples, cara. A Bíblia já deixa a evidência. Ali Maria
foi para a casa do discípulo. Então, cadê as irmãs e os irmãos e os filhos de Maria? Porque nenhum deles foi digno de levar ela para sua casa. Porque não havia irmãos e irmãs. São ali as discípulas. Ali são os discípulos. E etc. Se você for pegar aqui em Atos Apóstolos, já deixa bem claro. Ó. Aqui, ó. Atos Apóstolos 1,14, ó. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Quem são? Você pega aqui, ó. Em Atos Apóstolos 1,13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era eles. Olha só. Eles. Pedro e João. Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelador, Judas, irmão de Tiago, ó. Já está aqui, já está, ó. Todos eles perseveravam, ó. Eles, unanimemente unidos na oração, juntamente com as mulheres. Tinha mulheres ali também. Maria Madalena, ó, a outra Maria, os primos, os parentes, as discípulas. Entre elas, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles, ó. Ó. Se pega aqui em Atos Apóstolos 1,15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos da Assembleia, reunida, que costumavam 120 pessoas, e disse, ó, tinha ali, reunida ali no cenáculo, 120 pessoas que são irmãos. Irmãos, convinham-os, olha só, 16, que se cumpre o que o Espírito Santo predisse na Escritura, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha só. Está reunido ali no cenáculo, junto com Maria, junto com os discípulos, 120 pessoas que são os irmãos, que são os irmãos na fé. Simples entender isso. Protestantes, salve Maria, sou missionário servo Roberto. E o livro de Atos dos Apóstolos cita 47 vezes irmãos. E não é do mesmo irmão sanguíneo. São discípulos, são discípulas. São as pessoas, novos membros que se converteram para essa igreja. Há outros irmãos aqui, Atos Apóstolos 2,47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, levantava outros que estavam a caminho da salvação, que se tornavam irmãos também. Simples entender isso, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Hoje o tema vai ser só isso. Meus vídeos vai ser só falando disso. Cada dia eu vou catar um tema. Vou fazer, se for preciso, 10, 30 vídeos. Para o quê? Para mim decorar mesmo. Que se você lê, você não decora. Você tem que praticar. Aí você decora e aprende a manusear a Bíblia e amar cada vez mais a Bíblia. Com a visão e inspiração do magistério, de acordo com os apóstolos seguiram. Salve Maria.